Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria entrarmos na sua casa pela nossa TV Mundo Maior. Que alegria iniciarmos o programa ABC do Espiritismo, e você sabe que esse programa tem sempre como apresentação Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós queríamos agradecer de coração a sua audiência, a sua companhia. Você sabe que a nossa programação alterna. Uma semana fazemos um estudo sequencial do Livro dos Espíritos e a outra semana fazemos um estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, André, tudo bem com você? E qual é o estudo que vamos realizar no dia de hoje? Tudo bem, querido Sérgio? Hoje nós vamos estudar uma página de O Livro dos Espíritos. Veremos o seu livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita. Item 3º, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, questão 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Aqui se encaixa perfeitamente uma frase de Francisco Cândido Xavier, quando diz que cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem que desencarnaram. Isso é muito interessante, porque as pessoas pensam que no mundo espiritual é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: a pessoa partiu e foi para o céu. Lógico que o nosso desejo, a nossa vontade é que um ente querido, um ente amigo, quando desencarna, possa ir para o céu. Mas nós não conhecemos a realidade, e a doutrina espírita vem nos trazer a realidade. Como é que nós podemos ir para o céu se nós não fizemos nada de bom enquanto estivemos aqui na Terra? Como é que nós podemos ir para o céu se nós não fomos uma criatura boa no dia a dia, não respeitamos o próximo, não respeitamos a família, não fomos caridosos? Então nós precisamos mudar um pouco o conceito da vida e da morte. Nós chegamos no mundo espiritual exatamente de acordo daquilo que nós éramos quando estávamos aqui na Terra. Nem melhor, nem pior. Quem vai com os vícios continua a ter a necessidade de encontrar os vícios do lado de lá. Os que são bons, fazem o bem, chegam do lado de lá com a necessidade de fazer o bem e de continuar a ser bom. Então é isso que nós precisamos compreender, e Kardec vem nos explicar de maneira sóbria esse assunto tão importante para a nossa compreensão. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Sabem eles todas as coisas? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Então aqui Kardec ele pergunta se o conhecimento para o espírito ele é ilimitado. E a espiritualidade disse que ele é ilimitado para aqueles que já entraram num conhecimento pleno de si e já conseguem desenvolver as suas potencialidades para o acerto. O que não acontece com aqueles que continuam ignorantes. A palavra ignorante não é uma ofensa, é uma constatação da realidade temporária. Ignora tal assunto, ignora o outro assunto, e vai depender dele deixar de ser ignorante. Vai depender da sua vontade de aprender, da sua sede de aprender, da sua sede de renovar, da sua sede de ver coisas que ele até então não via, para se compreender.
Então aqui nós vemos claramente que tem que partir de nós esta vontade, esta aptidão. A espiritualidade nos apoia, mas quem tem a necessidade de dar o primeiro passo somos nós. Na questão seguinte, Kardec pergunta, na 239, os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta, conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Exatamente, nós vamos chegar nessa mesma conclusão. O espírito continua no mundo espiritual com todo o conhecimento que ele levou aqui da Terra. Se ele é um ser ignorante aqui na Terra, ele continuará a ser um ser ignorante no mundo espiritual. Se ele foi um sábio imoral aqui na Terra, ele vai continuar a ser um sábio imoral no mundo espiritual. Se ele foi um sábio que fez o bem para as pessoas, ele vai chegar no mundo espiritual um sábio que fez bem às pessoas. Retornamos àquela frase, ninguém chega melhor ou pior no mundo espiritual. Nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente com aquele conhecimento que nós temos dentro de nós. Então isso é muito importante. Agora, há conhecimentos, por exemplo, que nós adquirimos em outras existências. Por exemplo, vamos dizer que nessa existência eu gosto muito da música, mas eu não me aperfeiçoei na música. E eu tenho um arquivo mental de uma época em que eu fui, por exemplo, um grande violinista. Então isso, num determinado momento, esse conhecimento vai aflorar. Vamos dizer que eu fui um grande pintor. Nessa existência eu não tive contato nenhum com a pintura, porque eu reencarnei para seguir outros caminhos, para obter outros aprendizados. Então vamos dizer que o nosso espírito é como se fosse um computador, o CPU de um computador, onde está guardado ali os arquivos das nossas existências anteriores. Isso nós não perdemos e nós nunca vamos perder. Num determinado momento, isso vai aflorar de acordo da nossa evolução. Mas o importante é, ninguém chega no mundo espiritual e ninguém vai despertar para um conhecimento que nunca teve. Isso é importante nós compreendermos. Na questão 240, temos a questão, a resposta e um comentário de Kardec. Os espíritos compreendem a adoração como nós? Resposta, não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E os séculos, tão longos para nós, são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem por aquele que se eleva no espaço. É curioso que no livro Obras Póstumas, quando Kardec já estava próximo dos seus últimos dias aqui na Terra, ele, preocupado com o rumo que o Espiritismo tomaria, ele pergunta a respeito do seu retorno à Terra. E a espiritualidade, mais especificamente Zéfiro, um espírito familiar, lhe diz, você voltará no final deste século ou no início do século vindouro, mas não deu data, não deu ano. Então nós começamos a notar que a espiritualidade, eles não trabalham com data fixada. Por quê? Porque o planejamento divino pode mudar, pode antecipar, pode prolongar. Eu e o nosso querido Sérgio estudamos o livro Obreiros da Vida Eterna, que dentre mais alguns dias, algumas semanas, entrará no ar pela TV A Caminho da Luz, e lá nós vimos a Albina, por exemplo. A Albina foi dado por uma prece feita pelo seu neto do coração, foi dado uma prorrogação, porque ela tinha necessidade de estar mais algum tempo, porque a sua filha estava grávida, e se ela desencarnasse naquele meio tempo, poderia emocionalmente fragilizar
aquela filha, ela poderia ter um aborto natural e aquele espírito reencarnante teria um grande papel ao lado de Joãozinho, o neto que fez o pedido para a espiritualidade. Então nós percebemos que data é uma coisa muito complicada. É uma coisa que ela pode ser alterada em todos os momentos. Então a espiritualidade não trata de data. Quando nós vemos uma data numa comunicação, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos alvo de mistificação. Nós gostaríamos também, já estamos aí partindo para o encerramento do primeiro bloco, citar 2 casos que julgamos ser muito interessantes. Há muita gente que diz que Chico não pode ser a reencarnação de Kardec, porque Kardec tinha uma personalidade forte. Isso tudo é uma bobagem, porque quando Kardec estava no corpo, Kardec era um ser bem viril, no sentido de uma época em que exigia uma postura diferente. E era a postura da codificação, é a postura de trazer a mensagem. Era um professor dos mais respeitados na Europa, estudou na melhor escola, o Inverdon, na Suíça, com o professor mais famoso daquela época, que é Henri Pestalozzi. E, logicamente, depois, se é realmente Chico Xavier a reencarnação de Kardec, ele veio numa condição para exemplificar tudo aquilo que foi colocado na codificação. Eu não vejo até aí nenhuma barbaridade. Como também muitas pessoas dizem assim, olha, mas André Luiz sofreu tanto nas trevas, sofreu tanto no mundo espiritual, tinha alguns vícios aqui na Terra e já está diante de conhecimentos poderosíssimos de nosso lar para trazer através das mãos de Chico Xavier. Então a próxima reencarnação de André Luiz vai ser um espírito perfeito? Não, ninguém está dizendo isso. O trabalho que ele fez é um trabalho ligado à sua área, é um trabalho de pesquisa, era um grande pesquisador, era um grande cientista. Convidaram ele para fazer uma pesquisa no mundo espiritual, junto com os ministros de nosso lar. Em seguida, ele veio para dar o testemunho, vai reencarnar passando por todas as dificuldades. Queridos irmãos, nós vamos para um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, que alegria, retornamos com o estudo do Livro dos Espíritos pela nossa TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida, é uma alegria e uma honra participarmos deste projeto. Eu gostaria de convidar os nossos amigos da TV Mundo Maior, que sempre carinhosamente nos acompanham, nos assistem, nos divulgam, emitindo votos de paz e de agradecimento, eu gostaria de convidá-los a conhecerem o nosso canal no YouTube, o canal da TV A Caminho da Luz. Lá, eu e o nosso querido Sérgio efetuamos vários estudos. No final do bloco, o nosso querido Sérgio havia dito de André Luiz. E nós já temos na nossa página 3 livros na íntegra, desde o prefácio até o seu último capítulo. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e agora, dentro de breve, já vai ao ar também Obreiros da Vida Eterna. Temos um programa quinzenalmente com o nosso querido Vansan, músico espírita, orador espírita, com um trabalho reconhecido no Brasil e no exterior. Também temos um programa com ele e vários outros estudos à sua disposição. Se você ainda não conhece a página, se inscreva. Se você já está neste instante nos acompanhando pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, divulgue o nosso canal. Dando continuidade no nosso estudo, na questão 241, Kardec questiona: os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Resposta: mais ou menos, como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes.
e julgam diferente de vós. Mas ainda, uma vez, isso depende da sua elevação. Nós percebemos que Kardec rodeia em torno de um assunto e os espíritos são enfáticos em manter aquela linha de pensamento. Ninguém fica melhor depois da morte. Continuamos igual. E é natural que quando nós estamos no mundo espiritual, volto naquele exemplo de André Luiz, é lógico que ele começa a ter uma nova visão, a partir do momento em que ele começa a ter informações privilegiadas de como funciona as situações desde o abismo, que ele estuda, passando pela crosta, num umbral grosso, médio e fino, que ele dá exemplo nos livros dessas 3 dimensões umbralinas, e nós sabemos que cada dimensão, de uma para outra, existe muitas subdimensões. Então nós percebemos que o conhecimento lá, você pode adquirir a partir do momento em que você passa a ter uma visão diferente. Você sai daqui da Terra numa condição de um espírito já um pouco melhorado, já trabalhando no bem. É natural que lá você vai dar prosseguimento nesse trabalho e vai receber informações privilegiadas que vai te ajudar a melhorar o conceito de visão que você até então não tinha. Mas isso é para um grupo de espíritos que alcançaram uma certa evolução aqui na Terra. Questão 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? Resposta. O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Então aqui já é uma coisa muito curiosa esta pergunta de Kardec, porque temos a ideia de que no mundo espiritual, os espíritos conhecem todas as existências que teve aqui na Terra. O Chico dizia que de cada 4 que desencarnam, 3 não sabem. O que isso significa? Que esses 3 que não sabem, eles não compreenderam nem a última existência que tiveram, quanto mais que estão no mundo espiritual. O que sabe dos 4, o único que sabe, geralmente, que desencarnou, muitos estão despreparados para retornar ao passado e têm conhecimento apenas do seu pretérito próximo. No livro Nosso Lar, nós observamos que os pais de Lísias, Dona Laura e o senhor Ricardo, eles só conseguiram retornar 300 anos no passado. Eles não tiveram estrutura emocional, psicológica para retornarem mais. É interessante, né? Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário sobre esse seu. É interessante que Dona Laura foi considerada uma das trabalhadoras que mais recursos adquiriu ao longo do tempo que ela permaneceu em nosso lar. Era a maior poupança de bônus hora que tinha. Então nós estamos vendo um espírito que galgou, vamos dizer assim, não em campo de evolução, mas no campo do trabalho, foi um dos trabalhadores mais devotados de nosso lar. Então nós percebemos que a desencarnação não abre o leque para nós. Como eu me lembro também, numa visita que eu e o nosso querido Sérgio efetuamos ao Adelino da Silveira, em Mirassol e São José do Rio Preto, ambos aqui no estado de São Paulo, e ele nos contou, num bate-papo informal, que o Chico certa feita confidenciou que ele, Chico Xavier e Emmanuel, e é evidente que espíritos deste quilate, outros também têm esse conhecimento, eles tinham plena noção dos seus últimos 4.000 anos. Então nós começamos a perceber que quanto mais desenvolvido nós nos encontramos, mais nós vamos tendo acesso ao nosso passado. Nós não podemos ter esse acesso hoje porque nós não suportaríamos. Mais ou menos temos a dificuldade de lidarmos com a nossa vida passada.
Imagina se retornássemos a 1000 anos atrás, a 2000 anos atrás. Seria muito sofrimento. Então, este véu que nós temos mesmo no mundo espiritual é necessário e oportuno. O Chico, inclusive, falava uma coisa muito interessante. Ele era contra a TVP, terapias de vidas passadas, quando feito apenas por curiosidade para saber o que nós fomos numa existência anterior. O Chico dizia que isso tinha que ser muito bem ministrado por técnicos altamente experientes, com razões específicas. Por exemplo, uma pessoa tem um síndrome do pânico. Então, pode o médico fazer no sentido de tentar encontrar alguma coisa que possa auxiliar aquele espírito na sua caminhada, convivendo com o seu passado diante do seu presente. Agora, ele diz que a grande maioria, se fizesse a TVP, não suportaria o que foi no passado e, consequentemente, muitos seriam levados a um hospital psiquiátrico. Questão 243. Os espíritos conhecem o futuro? Resposta: depende ainda da sua evolução. Quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando veem, ele lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Quando Kardec pergunta se os espíritos conhecem o futuro, logicamente, somente espíritos numa envergadura de Chico Xavier poderia ter uma noção. Mas geralmente esses espíritos têm uma noção, mas não revelam. Eu vou contar uma história muito interessante. Quem já assistiu o Pinga Fogo, quem não assistiu, vale a pena assistir. Era um programa da antiga rede Tupi de televisão, Canal 4, e ele tinha um programa que chamava-se Pinga Fogo, era perguntas que faziam e o entrevistado respondia. E o entrevistado daquela noite foi Chico Xavier. Foi a maior audiência que um programa televisivo alcançou na televisão brasileira. E nós vamos ver uma coisa interessante. Num determinado momento, isso foi em 1969, Chico disse: se em 50 anos nós não tivermos uma terceira guerra mundial, nós vamos ver o dinheiro sendo destinado à ciência, o dinheiro sendo destinado a novas descobertas, nós vamos viver num mundo maravilhoso, né? Veja, todos, principalmente no movimento espírita, sabendo da transição planetária, ficamos esperando que se até o ano passado, 2019, não tivéssemos nada, nós então teríamos um mundo diferente. E muitos chegavam a afirmar até, categoricamente, que nós iríamos entrar no mundo de regeneração. Mas fato é que passou o ano de 2019, mas no final do ano de 2019, vamos relembrar, foi quando estourou os problemas na China. E esses problemas demoraram para vir até nós. Muitos países vieram a ter noção no final de janeiro, começo de fevereiro. Então nós percebemos esse fato muito interessante para as nossas reflexões. Exatamente 50 anos. Imaginem se o Chico tivesse dito que nós teríamos uma pandemia. Nós iríamos viver 50 anos em plena angústia, todos os dias esperando o que podia acontecer. O Chico fez uma revelação, nós não entendemos a revelação futurista e, fato, 50 anos acabaram ocorrendo o que o Chico havia predito naquele momento. O nosso estudo ele está numa temática muito interessante. Ainda temos várias
questões a estudarmos. Então nós deixaremos para o próximo programa, da semana que virá, a continuidade deste item pela substância de conteúdo. Ao encerrarmos o programa de hoje, nós gostaríamos de convidar o nosso telespectador, a nossa telespectadora, a conhecer o canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você tem muitos estudos, programas novos, temos um programa novo com o nosso querido Vansan, músico e orador espírita, e muitos outros estudos bacanas à sua disposição. Se inscreva no canal, divulgue o canal, que estará nos ajudando imensamente. Vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Pela nossa querida TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração, um abraço e que Jesus possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e todo sempre. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.